Olá, este é o Conexão. Há um século, o Estado brasileiro criou os Serviços de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, a primeira estrutura organizacional responsável por uma política indigenista. Mas foi a Constituição de 1988 que determinou a garantia do respeito à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições indígenas. E no que diz respeito à educação, permitiu o desenvolvimento de uma escola bilíngue e intercultural. Bem, no Conexão de hoje, nós vamos conversar sobre o alcance e a qualidade da educação indígena oferecida no país atualmente. Para isso, convidamos o José Bessa, coordenador do Programa de Estudos dos Povos Indígenas da Faculdade de Educação da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e Gerson Baniwa, coordenador da ação Saberes Indígenas na Escola, a Proíndio. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem. Tudo bom. José, de que maneira a política indigenista brasileira contempla a educação para esses povos? Olha só, durante quase 5 séculos se tentou uniformizar uma educação. Quando os índios tinham acesso, eles tinham acesso a uma escola que não falava a língua deles, que não fazia circular os seus saberes. A Constituição de 1988, do ponto de vista legal, ela reafirmou um pacto com esses povos. Ela reconheceu o direito desses povos terem uma escola bilíngue, intercultural, específica, diferenciada e, sobretudo, o direito de serem alfabetizados nas suas próprias línguas. Eu acho que isso é um enorme avanço em termos de proposta. Agora, a realização é outra coisa. A realização é uma outra história. Eu acho que a grande conquista ela está relacionada à questão das línguas, porque o Brasil é um país plurilingüe. No Brasil, hoje, são faladas mais de 200 línguas. E o Brasil não se reconhece, como regra geral, como um país plurilingüe, né? A visão que a gente tem é que a gente fala o português, quando nesse momento em que nós estamos falando e que tem espectadores que nos estão vendo, se estão falando em território nacional mais de 200 línguas. E, Gerson, o que está por trás desse direito? Eu acredito que ele vá muito além da questão da alfabetização e também do acesso à especialização, no caso para os jovens. Não, sem dúvida. Primeiro, a necessidade dos povos indígenas, não é, por meio da escola, acessar outros conhecimentos, outros saberes, além de preservar, promover, fortalecer os conhecimentos, os saberes que já têm. E também pensar o projeto, né, social, o projeto presente e futuro dos povos, que, por exemplo, tem muito a ver com o território. Então, a escola, a educação, não pode deixar de trabalhar no cotidiano, né, dos conhecimentos, dos saberes, da relação com outras pessoas, mas, sobretudo, com a natureza, a importância, eu diria, fundamental do território. Quer dizer, não dá para pensar o futuro dos povos indígenas sem o seu território. Então, a educação tem que levar isso em conta no dia a dia, na sala de aula, portanto, dentro da escola, no entorno da escola e fora dela. Tá. Eu tenho números aqui do Observatório do PNE, que em 2016 diz o seguinte: o número de matrículas do ensino fundamental na educação indígena em 2016 passava de 176 mil e as matrículas em turmas de ensino regular e especial somavam 28.500. Você diria que dentro desse universo de alunos matriculados existe a qualidade na educação? Eles estão matriculados, estão tendo acesso, mas a sua avaliação em relação ao que é oferecido a eles, ao conteúdo? Existem dados mais atuais que já apontam, inclusive, mais de 200 mil alunos indígenas matriculados na educação básica e mais de 30 mil no ensino superior. Então, é importante destacar essa conquista, esse é um avanço importante. Agora, quanto à qualidade, ele não é muito diverso. Existem escolas
com uma qualidade muito boa, eu diria equivalente às melhores escolas dos não-índios, mas também tem escolas muito ruins, não é? Com péssima qualidade, não só no que diz respeito ao ensino, a qualidade do ensino, a organização dos conteúdos, dos conhecimentos, mas, por exemplo, em boa parte da região amazônica, a grande, eu diria, a extrema precariedade física das escolas, precariedade enorme na contratação de professores, a gente nunca tem escolas. Por exemplo, agora estamos indo para o final do mês de junho. No estado do Amazonas ainda existem escolas que sequer iniciaram as aulas, por falta de professor, por falta de material didático, por falta de decisão do sistema de ensino. Não são poucas, são muitas escolas que sequer iniciaram no estado do Amazonas e assim na Amazônia. Escolas ruins, indígenas, tão ruins quanto as escolas não indígenas ruins. Também, né? Exato. Agora, o Gerson chamou a atenção para um ponto que eu acho extremamente importante, porque em 1861, o poeta Gonçalves Dias foi pago pelo governo provincial do Amazonas para fazer uma avaliação das escolas no Amazonas, 1861. É a única etnografia de sala de aula que nós temos para o século XIX. Ele percorreu o Solimões todo, até a fronteira com a Colômbia e o Peru, depois subiu o Rio Negro até a fronteira com o Cucuí, visitando as escolas, vendo o caderno das crianças, os livros, etc. E a conclusão, para ser sintético, a conclusão final que ele chega é que a escola no Amazonas, não é a escola indígena, a escola no Amazonas, não funcionava, 1861, porque a língua usada pela escola para fazer circular conhecimentos não era compreendida pelos alunos. Ele diz, os alunos falam em casa, na rua e em todos os lugares a língua geral, que é a língua que o Gerson fala, ou uma língua indígena particular, mas não falava português. E o professor entrava com português e os livros eram em português e eles não entendiam. Então, era um desastre total. E aí isso me faz lembrar, mas o Gonçalves Dias recomenda a si mesmo que se continue a usar o português. Ele diz que os alunos não vão aprender nada, mas pelo menos o único lugar onde se fala português. Está lá no relatório dele. E isso me faz lembrar uma história que a Nieta Monte conta com os índios Kaxinawá no Acre, que ela estava lá conversando com um velho índio, e aí passa o filho dele para ir para o Igarapé tomar banho de calção com uma toalha aqui. E aí ela perguntou do velho, que falava português como segunda língua, com essa dificuldade. Ele disse, o seu filho que passou aqui, ele conhece essas histórias? Ele domina a língua? Ele disse, não, minha filha, coitadinho, ele frequentou a escola, ele não sabe nada. Nossa, que invenção. E isso é terrível para nós que acreditamos na escola, quer dizer, ver a escola como apagadora de conhecimento, apagadora. Quer dizer, o velho disse, ele não sabe porque ele frequentou a escola, que era aquela escola. Por isso a gente está... E eu acho que o Gerson disse uma coisa muito importante, quer dizer, que não dá para chegar e dizer, a escola indígena no Brasil é XYZ, porque cada realidade é uma realidade. Se pegar a escola lá dos Tuyuque, dos Baniwa, lá do grupo, ela é uma escola exemplar, que tem coisas a dizer para a sociedade nacional, para a escola, o Sistema Nacional de Educação. Agora, tem outras que não estão funcionando. Não. Eu trouxe os números que estão lá mais recentes no site do Observatório do PNE e falando nesse Programa Nacional de Educação, que está aí completando 3 anos. Queria saber da expectativa de vocês em relação a ele. Ele contempla a questão indígena, da educação indígena? Muito pouco, Eliane. Eu, inclusive, com relação à região norte, eu fiz um estudo, uma pesquisa a pedido da Unicef, para ver em que medida os planos municipais e estaduais daquela região davam conta das demandas e realidades das escolas indígenas. E o resultado é triste, porque quando se trata genericamente, né? E na maioria das situações não há um tratamento
claro e muito menos diferenciado com relação a isso. O que, então, mostra claramente essa dificuldade dos sistemas de ensino lidarem com a questão da educação escolar indígena. Acho que o nosso maior desafio hoje é isso, a consciência e o compromisso do sistema de ensino para garantir essa qualidade, que passa pela autonomia, do protagonismo das comunidades indígenas, porque eu entendo que os não indígenas, por mais especialistas que sejam em vários temas, até no tema indígena, sempre terão enorme dificuldade de lidar, primeiro, com essa diversidade, né? E segundo, estamos falando de povos que falam suas línguas e que desenvolvem, promovem, dão continuidade aos seus conhecimentos e saberes em suas línguas, né? E os conhecimentos muito ligados à prática. Isso é importante, quer dizer, não dá para promover conhecimentos, culturas, tradições, valores indígenas no campo, por exemplo, da teoria. Não é? Ela precisa estar, ela só existe em função de uma relação direta com a prática, com a vivência. Né? Agora, José, sobre o Plano Nacional de Educação, suas observações. O Gessen fez uma observação que eu quero entrar na canoa dele também para contar uma mesa que eu participei em Roraima com um índio responsável pela educação indígena e com uma funcionária da Secretaria Estadual de Educação. Ele fez críticas, como o Gessen está fazendo, e ela contrapôs e disse, olha, você está criticando, mas vocês são pagos, têm um salário, e eu fui em horário de aula, não tinha nenhum professor e nenhum aluno em sala de aula. Aí ele olhou e disse, então deve ter sido numa quarta-feira. Aí ela pegou a agenda dela, olhou e disse, sim, foi numa quarta, mas quarta-feira não tem aula? Ele disse, quarta-feira é aula de caça tradicional. Se a senhora fizer muita questão que a gente fique em sala de aula, se a senhora colocar um lago com peixe dentro da sala, a gente pode dar a aula lá. Senão, nós vamos ter que sair. Então, essa especificidade da escola indígena e, às vezes, a dificuldade que o sistema, que o Gessen chamou a atenção aí, que o sistema tem, que os funcionários têm, de entender essa especificidade em termos de calendário, em termos de práticas, isso acaba gerando esse tipo de problema. E, inclusive, Eliane, em relação aos processos próprios de aprendizagem, porque a lei reconhece que os índios poderão usar nas suas escolas processos próprios de aprendizagem. O que significa isso? Que não existe uma única forma de ensinar e aprender. Cada cultura tem as suas e que os índios têm direito a usar esses processos em sala de aula. Eu visitei com os alunos da UERJ uma escola Guarani e o professor, muito inteligente, falou do projeto político-pedagógico, falou dos livros que ele usa, eu trouxe aqui um deles. Mas chegou um momento, ela perguntou, e como é que um Guarani dá aula? Ele disse, olha só, em primeiro lugar eu queria te dizer que nós fazemos um esforço muito grande para não dar aula nessa escola. Ela disse, ué, se vocês não dão aula, vocês fazem o quê? Ele disse, nós dançamos, cantamos, contamos história, rezamos, quer dizer, todos aqueles processos que são importantes, porque também o Gessen trabalha com essa questão dos saberes indígenas. A gente está querendo trazer os saberes indígenas para a escola, mas não está querendo trazer só o produto. A gente está preocupado em manter também os processos de produção desses saberes. Tá bom. Vou agora acrescentar mais informação para a nossa conversa. O acesso dos povos indígenas da Amazônia à educação merece uma atenção especial. O Gessen aqui participou da produção do documentário O Caminho de Amália, Jornada da Educação Indígena na Amazônia, que através da personagem Amália Cubeu, professora indígena e aluna do curso de licenciatura intercultural da Universidade Federal do Amazonas, revela o quanto é penosa a busca dessa população ao direito à educação. Assista com a gente agora um trecho desse filme. Importante na malha hidroviária do Rio Negro, que é o maior afluente do rio Amazonas, o rio Uaupés é o caminho de Amália. Eu faço um dia, eu faço lá em
para poder chegar em Jutica. Jutica, chego até Caruru. De Caruru eu vou lá em Alvaretê. Lá fico e continuo outro dia lá em Panoré. Aí continuo, chego até lá em Taraquá. De Taraquá, outro dia com rabeta eu chego. 6 dias na descida, na subida 12 dias eu gasto para subir com rabeta. A grande jornada até o curso de graduação em São Gabriel da Cachoeira exige cuidados com a família. Quando eu viajar, eu já começo a fazer café. Coloco na mesa para que meus filhos tomem café de manhã. Eu já preparo tudinho, faço minha farinha, beiju e alguma coisa para levar, né? O dia que eu vou viajar, eu deixo já arrumadas as malas. Arrumo mala, deixo tudo pronto para viajar cedo, porque viagem é longa. Se eu vou viajar com rabeta, 6, 7 horas já estou pronta para descer, estou no porto já. Vai, Amália, começa o teu caminhar, navega, que teu destino não é logo ali. Bem, este vídeo ainda não foi exibido publicamente, nem no circuito comercial, mas estará em breve na íntegra disponível no YouTube. Ele foi editado para sensibilizar os técnicos do Ministério da Educação e também do Planejamento que trabalham com essas comunidades. Eu fiquei emocionada, Gerson, quando eu assisti. É realmente muito impactante para a gente ver o quanto essa personagem, que está ali representando, enfim, milhares, ela se esforça, o que ela precisa passar para aprender e compartilhar conhecimento, né? Falando especialmente da sua região, da região da Amazônia, qual é o custo, né? O que vocês acompanham em relação à oferta de orçamento para a educação lá? Eliane, 3 ocasiões que exibimos o vídeo, muita gente chorou, se emocionou. Isso é só um trecho, né? Existem, inclusive, trechos mais emocionantes com relação a isso. É um pouco para mostrar essa realidade. Isso é pura realidade, é puro realismo, não é? Até porque o que ela falou, só de subida, quando vai fazer uma etapa do curso 12 dias, é pouco se a gente considerar, por exemplo, o Vale do Javari no Alto Solimões, que são 20 a 30 dias só de subida e mais 15, 20 de descida. Então, dificuldades extremas, não é? E hoje o grande problema é que o financiamento da política, das ações para povos indígenas, ela é feita por um cálculo nacional, por um per capita nacional. Aluno, o custo aluno é um custo aluno indígena e não indígena e é nacional. Quer dizer, não há a menor possibilidade na nossa avaliação de um dia, então, a gente poder pensar políticas de qualidade nessas regiões, não só da Amazônia, né? Existem regiões também no Centro-Oeste e no Nordeste. Por isso, mesmo que as instituições se esforçam, como as prefeituras, os estados, as universidades, o esforço é enorme e quando a gente consegue avançar, sempre a gente avança com um número reduzido de pessoas beneficiárias. O esforço que a Universidade Federal do Amazonas faz no programa Saberes Indígenas na Escola, na formação de licenciatura para professores indígenas, por exemplo, nós temos hoje na Universidade Federal do Amazonas 14 turmas de professores estudando, cada turma com 60 alunos. E isso representa atender 15% da demanda de quase 3 mil professores indígenas no Amazonas, dada essa dificuldade, não é? Então, sem mudar essa lógica, essa forma de pensar, de organizar e de calcular esse custo à Amazônia,
dificilmente avançaremos na qualidade que tanto queremos e que poderia ajudar, inclusive, os índices de qualidade da nossa política, inclusive da nossa vida social no Brasil, principalmente nessas regiões que estão esses cidadãos brasileiros que historicamente sofrem essa discriminação regional, não é? Poderiam ter mais dignidade e ter os seus direitos atendidos, que historicamente têm sido os mais afastados da presença e do atendimento do Estado. Falando do ensino em si, José, qual é a sua expectativa? Falamos do Plano Nacional de Educação, qual é a sua expectativa agora com a Base Nacional Comum Curricular? Isso a nível nacional. Olha só, nas faculdades de educação de todo o Brasil, existem críticas assim muito fortes à forma como foi construído, como foi pensado. Houve uma discussão na mídia há um ano e pouco atrás, na parte referente à história, que ainda é um dos poucos pontos da base curricular que eu vi com simpatia, porque tratava, digamos, de abrir um espaço para a história indígena e para a história da diáspora africana no Brasil, né? E foi um horror, porque na mídia se caiu de pau em cima, dizendo que se queria agora apagar digamos, a identidade ocidental e europeia do Brasil em detrimento, quando na verdade se estava discutindo a possibilidade de ter uma brecha para se discutir essas questões. Porque eu acho que a escola, ela continua de costas e eu não acho que as bases venham contribuir para melhorar essa situação, não. Na opinião de vocês, a gente já está para encerrar o programa, seria de repente mais efetivo realmente ter a participação das comunidades nesse processo educacional? Eu acho na criação, na montagem, no repensar do atual sistema. Faltou isso um pouco, quer dizer, envolver as comunidades e envolver também aquelas instituições de pesquisa, de ensino, que estão refletindo sobre essa questão há muito tempo, né? E que ficaram um pouco marginalizadas. Gerson, você quer acrescentar para finalizar? Eu acho que nós temos que avançar muito nessa cultura, né, de ouvir os povos indígenas e construir as políticas, sobretudo aquelas que visam reformular a relação, mas, sobretudo, as formas de operação, né, os modus operandi dessas políticas com eles. É o que eu acho que todas as políticas nos últimos tempos têm sofrido. A Base Nacional Comum Curricular é isso. Eu estou hoje no Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação vai realizar 5 audiências regionais e os povos indígenas estão se organizando para incidir nesses debates, para colocar da forma como eles querem ser visibilizado nesse instrumento normativo. Você falou da audiência, a primeira é 7 de julho. Exatamente, em Manaus. E os povos indígenas estão lá se organizando, né? Porque, em primeiro lugar, os povos indígenas querem que apareçam nessa base. Porque o pior é não aparecer. Porque é como se não fizesse parte da sociedade nacional, né? Afinal de contas, é base nacional. Então, tem que estar lá agora. Tem que estar do jeito que eles querem. Existe uma frase que eu sempre gosto muito, os colegas professores indígenas do Nordeste, que sempre dizem assim: nós queremos a educação, nós queremos a escola, mas não é qualquer escola, não é qualquer educação. Nós queremos uma escola, uma educação do nosso jeito. Tá ótimo. Olha, reta final, vamos exibir mais um trecho do documentário Caminho de Amália, Jornada da Educação Indígena na Amazônia, que revela os muitos desafios da educação indígena naquela região. Nós, povos indígenas, enfrentamos muitas dificuldades, mas também muita vontade de lutar pelos nossos direitos. E o que mais desejamos do Estado brasileiro, dos seus dirigentes, é que reconheçam esses direitos já garantidos, o que significa garantir qualidade na educação de nossas crianças, de nossos jovens. E dessa maneira vamos resolver o problema da exclusão e principalmente da invisibilidade. Invisibilidade, na maioria das vezes, proposital, porque o Brasil nos conhece. Muitos documentários como este já foram feitos. O que precisa ser
é reconhecido e determinação para resolver os nossos problemas. Com essa mensagem, eu encerro o programa de hoje. Agradeço a todos vocês aqui no estúdio e de casa também. Lembro que o Conexão vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e sempre que quiser no futuraplay.org. Tchau, tchau.